nos conectar com o Senhor nesse momento. Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, porque hoje estamos aqui para te servir, Senhor. Como é bom poder acordar e respirar e poder vir à tua casa para te louvar, Senhor. Quantos queriam estar aqui e não estão nesse momento, estão possibilitadas, mas nós temos aqui a tua presença, Senhor, conosco. Que o Senhor possa ser com essas crianças, Senhor, que se dedicaram nesse semestre inteiro, vindo sábado após sábado, vindo no sol, vindo na chuva. Muitos vinham dependendo de transporte público, muitos vinham ali na correria, esperando o pai sair do trabalho, esperando a mãe chegar do trabalho para vir deixar, para vir buscar, mas não desistiram de vir aqui, porque desde pequenos já estão sendo ensinados a fazer a tua vontade, Senhor. Que eles possam crescer nesse caminho, te servindo, te adorando, te louvando, porque aqui é a tua geração futura, Senhor. A tua igreja não vai parar, a tua igreja vai continuar crescendo, 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 Senhor. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor abençoe, porque aqui nessas crianças estão os futuros músicos da tua igreja, estão os futuros pastores da tua igreja, estão os futuros obreiros da tua igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe, os proteja de todo o mal, Senhor. Ser com eles do começo ao fim da sua jornada, Senhor. Que o Senhor abençoe também os pais, porque os pais são a estrutura familiar deles, Senhor. Quantos aqui vêm com dores, vêm chorando, vêm em lágrimas, mas não deixam de trazer os teus filhos para que eles possam seguir o teu caminho, Senhor. Senhor, eu sei com cada um que está aqui, abençoa a nossa manhã, que seja uma manhã na tua presença, na tua glória, Senhor, que o teu poder se encha sobre nós, que não seja somente um momento de confraternização, mas que seja mais um momento espiritual na tua presença, com o teu poder sendo derramado e nos enchendo, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado somente a ti, Senhor. Abençoa-nos, ser conosco. É assim que nós choramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu fico maravilhada com o agir de Deus. Porque o Senhor tem trabalhado não somente nas nossas crianças, ensinando a elas os dons, desenvolvendo com elas os dons que o Senhor deu a cada um. Mas eu fico maravilhada que o Senhor tem trabalhado na equipe, o Senhor tem trabalhado com os pais, o Senhor tem trabalhado dentro das famílias. Quantas crianças chegaram aqui trazidas só pela mãe? E às vezes a gente perguntava, cadê o pai? Não, ele não gosta não. Ele veio deixar, mas ele não fica. Mas o Senhor está mudando o quadro. Porque o nosso Deus é engenheiro, é arquiteto, e o grande engenheiro e o grande arquiteto chamado Deus, quando ele entra nas nossas vidas, ele não deixa a obra pela metade. Então, em função desse trabalho, pais que estavam separados, divorciados, estão marcando casamento de volta. Casando com o mesmo homem, casando com a mesma mulher. Isso é milagre. Casais que estavam em desentendimento, os filhos chegam tão maravilhados com os trabalhos, que os pais estão comungando dessa alegria, estão melhorando os relacionamentos. Então, nosso Deus, Ele não está trabalhando só aqui. Ele está trabalhando aí. E principalmente, o nosso Deus, que é o grande engenheiro, já está construindo a igreja do amanhã. Cada um aqui está sendo aprimorado para ser um grande guerreiro, uma grande guerreira, um defensor da palavra do Senhor. Porque se hoje estamos vivendo dias maus, vocês suponham, imaginem como estará o mundo no tempo que eles estarão assumindo a igreja. Então hoje nós clamamos a Deus que esta igreja que está sendo preparada pelo Arca de Noé, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e principalmente obediência ao nosso pastor, nosso líder espiritual, nosso pai espiritual, para fazermos o melhor nesta terra ao Senhor. Então o programa de hoje,
gravado aqui, filmado aqui com vocês, é o fechamento, é uma prestação de conta com Deus, porque Ele cobra, Ele dá, mas Ele é um pai exigente. Ele pede boletim para ver nota, Ele pede relatório para ver o que é que nós fizemos, e Ele vai chamar no particular, por que você não fez mais? Então aqui este momento, este programa é justamente um fechamento do semestre, mas é um balancete nosso com os pais, com as famílias e nós com o Senhor. Amém? Então vocês vão conhecer as escolinhas, vocês vão conhecer os escolões, vão ouvir testemunhos, mas principalmente vão ver as crianças de vocês oferecendo ao Senhor, ao nosso pastor e aos pais uma demonstração de tudo que eles aprenderam durante este ano. Que Deus abençoe, que seja uma manhã, acima de tudo, tocada, direcionada para a honra e glória do Santo dos Santos. Amém? Eu passo agora o microfone para a professora Vera. Quem é a professora Vera? Professora Vera. Professora Vera, eu sou muito obediente ao Senhor. E quando Deus colocou no meu coração que nós teríamos um coral, hoje nós temos 3 turmas de coral. Essa turma aqui não está completa porque férias, gripe, mas nós temos mais de 80, quase 90 do oficial. Dentro do oficial eu disse a Vera, Vera, separa porque Deus está dando ordem que nós precisamos preparar desde já um grupo que vai subir ao altar. Aconteceu ou não? Porque aquele que promete verdadeiramente é fiel para cumprir. Então foi a primeira pessoa que Deus tocou no meu coração para convidar. Mas a Vera não está dando conta. Ô, glória! Pela primeira vez a gente dá glória por alguém que não está dando conta. É porque cresceu demais. Então a Vera está responsável pelo coral maior. Nós temos, depois vocês vão conhecer, tem a Sarinha Gadelha e temos a Luana, que são responsáveis pelas outras turmas que são menores. A idade a gente começou com 7 anos, né, Vera? Por causa da questão da maturidade das cordas vocais. Mas as crianças pequenininhas choram. E quando a gente vê, elas estão tudo prontinhas, entrando junto. Aí, doutora, tira, é para tirar porque não fazem parte. Eu disse, não. Ninguém mexe no chamado do Senhor. A gente fortalece o chamado. A gente abençoa o chamado. A gente acompanha o chamado, impedir jamais. E hoje nós temos um coralzinho aí de 6 anos. Vai levar um tempinho para chegar aqui, mas já está sendo preparado. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí do depoimento da Vera, o que é ser professora, com essa responsabilidade. Não é só ensinar as crianças cordas, os acordes, essa parte aí. Mas, acima de tudo, compromisso. Vera trabalha compromisso, Vera trabalha horário, Vera trabalha disciplina, passa o final de semana memorizando, decorando, ensaiando. Então, eu louvo a Deus pela vida da Vera. E quando Deus colocou a Vera no meu coração para convidá-la, Ele sabia que ela daria conta. Hoje ela não está dando conta, mas Deus sabia que ela ia dar conta. E aí, Verinha, passe para quem está nos assistindo, um pouquinho aí dessa experiência de estar com este coral que começou com meia dúzia de crianças. Hoje nós temos o coral oficial com quase 90 crianças e pré-adolescentes e quase adolescentes. A paz do Senhor. Eu glorifico a Deus, né, pela oportunidade maravilhosa de estar aqui. Com esse chamado que Deus fez através da vida da missionária, a doutora Jane, né? A doutora Jane, ela tem, assim, o dom de captar pessoas
e direcionar para a obra do Senhor, né? E fazer com que o trabalho cresça, né? Para a honra e glória de Deus, né? E assim, ela, no princípio, ela apresenta só assim a ponta do iceberg. Para não assustar, né? Para não assustar. Como ela diz, aí depois ela joga aos leões. Eu jogo Daniel aos leões. Quer sobreviver? Dê seu jeito. Isso. Eu já tinha experiências, né, na área, para a glória de Deus. Deus já tinha um preparo, né, anterior, né? Eu já tinha vivência. E a gente começou para fazer um momento com um grupo de crianças. A primeira vez que eles cantaram foi ali no auditório, né? Um momento de apresentação. E em seguida, o nosso pastor, né, sentiu de chamar o grupo que fez esse trabalho dentro do Arca de Noé para louvar no domingo. E aí o trabalho foi se desenvolvendo, né? Nós começamos a louvar nas cantatas de Natal, nos clamores, né? No encerramento do clamor. Todo mês o coral vai às congregações, visitar as congregações onde nós cantamos, né, para glorificar ao Senhor nos cultos regionais. E crianças dessas congregações têm sido convidadas para louvar. Novos talentos que são descobertos, né? Deus tem abençoado grandemente a vida das crianças. A gente vê que crianças se derramando diante da presença de Deus no altar, né? Então, Deus está trabalhando. E assim, o coral não é uma apresentação para mostrar simplesmente os talentos. Porque, na verdade, tudo é de Deus, né? Tudo que nós somos, todo o talento que Deus desenvolve e vai dar para cada um é de Deus, né? É para a glória de Deus. Então, não é para exibição, né? É para glorificar ao Senhor. E eu fico muito grata por estar aqui com esse coral que vem crescendo e Deus vem agindo na vida deles, preparando para ser o futuro da igreja. A gente vê realmente essa palavra construindo as gerações futuras, se concretizando, né? No final do ano, né, Deus direcionou a doutora para a gente preparar adoradores, porque Deus ia tirar e Deus confirmou, né? Não saiu nenhuma palavra para o pastor e Deus já direcionou o pastor para estar levantando novos adoradores para estarem louvando lá no altar. E isso é motivo de gratidão, porque a semente, ela não está sendo mais uma semente, ela já está florescendo. A gente vê o florescer de tudo. O primeiro louvor que nós cantamos foi a semente, né? E continuamos cantando a semente, e a gente está vendo ela florescer. E hoje, ninguém mais fala em clamor se não tiver associado o encerramento com o Arca de Noé. Não pergunto mais nem sequer se vai ter, porque já é certo. E o pastor nem me pergunta mais, porque eu já sei que ele quer. Porque Deus quer. Deus tem se agradado. Comentários de 70, 80, não sei quantos países, dizendo que trabalho lindo é esse. Mandam o Arca de Noé aqui para a Europa. Eu estou crendo. A minha fé precisa aumentar. Por quê? Porque eu disse, Senhor, manda uma filmadora. Aí, doutora, a senhora tem ideia de quanto é uma filmadora? Eu disse, eu não, mas nem quero saber, porque o seu Deus é quem eu sirvo. E antes de fechar o mês, o senhor mandou a filmadora. Eu digo, oh, Jesus bom, só falta agora a máquina fotográfica boa, profissional. Deus abençoou um casal. Doutora, Deus tocou no coração mandar a máquina fotográfica. Ô, Senhor, eu queria tanto uma banda, Jesus. Aí, um Tomé da vida disse assim, mas, doutora, a senhora tem ideia do preço dos instrumentos? Eu atrás dos músicos, o incrédulo, o Tomé da vida, perguntando o preço
instrumentos. Para a honra e glória do Senhor, na mesma semana, 3 pais chegaram e disse, doutora, nós temos teclado lá, fechadinho na caixa. E Deus tocou no coração entregar o Arca de Noé. Venha! Aí, doutora, tem uma bateria lá em cima e ninguém usa. Venha! Doutora, tem... Hoje nós temos 2 bandas. Às vezes uma está conosco, evangelismo pede a outra. Leva os músicos, leva todo mundo. Então, este Deus é o Deus da abundância. Não se fala mais em Natal sem associarmos diretamente às cantatas. E cada ano o Senhor tem nos surpreendido mais ainda. Então, vou pedir aí a equipe de câmera que direcione para a apresentação do coral, para vocês terem ideia, assim, ao vivo, o que é estar perto de um coral que o Senhor está levantando nesses tempos para guerrear lá na frente, para ser a grande igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao nosso general de guerra, ao nosso Senhor que está conosco nas batalhas. Então vamos iniciar com louvor. O nosso general é Cristo. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. E agora vamos ao segundo louvor. Vamos glorificar o Senhor.
dizendo a Ele, né, que nós somos fiéis, que Ele é fiel e que nós somos servos e estamos aqui dispostos a servir. Amém? Eu fui chamado para servir, servir a Deus de coração. De coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. Eu fui chamado para servir, chamado para servir, servir a Deus de coração. A Deus de coração eu aprendi, com meu Jesus uma lição. E guardei no meu coração. Mesmo sendo rei, não quis palácio, abriu mão da sua glória, veio para nos servir. Quero te servir com minha vida, aprendendo a cada dia a ser fiel e te seguir. Eu seguirei a ti, Jesus, meu rei. Não olharei para trás, mas olharei para o alvo que é meu Jesus, e assim serei feliz. Eu sei, eu fui chamado para servir, servir a Deus de coração. De coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. Eu fui chamado para servir, servir a Deus de coração. A Deus de coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. E guardei no meu coração. Mesmo sendo rei, não quis palácio, abriu mão da sua glória, veio para nos servir. Quero te servir com minha vida, aprendendo a cada dia a ser fiel e te seguir. Eu seguirei a ti, Jesus, meu rei. Não olharei para trás, mas olharei para o alvo que é meu Jesus, e assim serei feliz. Eu sei, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, e a cada dia ao meu Jesus serei fiel. Eu seguirei a ti, Jesus, meu rei. Não olharei para trás, mas olharei para o alvo que é meu Jesus, e assim serei feliz. Eu sei, muito feliz, e assim serei feliz. Eu sei, muito feliz, e assim serei feliz. Eu sei, eu fui chamado para servir.
Glória a Deus. E agora a gente vai louvar o Arca de Noé. Amém? Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um pouco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, com tanta preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho, era o maior bochicho dentro da embarcação. A hiena deu risada, da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada, cantando tralalala. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um pouco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, com tanta preguiça que nem bota. Um casal de cada bicho, era o maior bochicho dentro da embarcação. A hiena deu risada, da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada, cantando tralalala. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas, o leão e a leoa, o tigrão e a esposa, um casal de jacaré, um casal de papagaio. A Arca de Noé, como é que é? Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Amém, a paz do Senhor. Eu me chamo Daniele, sou a professora mais conhecida como Dani, e estou aqui também para auxiliar no encerramento das escolinhas e escolões do projeto Arca de Noé. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Vou citar aqui algumas escolinhas para vocês poderem saber o que temos aqui. Temos canto, inclusive o nosso coral Arca de Noé, teatro bíblico, libras, violão, teclado, temos o adolescer, violino, bateria, emoções e artes, maquiagem e escova, homens em obra, karatê, jiu-jitsu, empreendedorismo, programação. Aqui são as nossas escolinhas. Para quem não é inscrito, pode se inscrever, estamos aqui na sede. Todos os sábados, né? E temos o programa Arca de Noé. Se você ainda não está inscrito no programa Arca de Noé, inscreve no nosso canal do YouTube e segue nosso Instagram também. E vamos começar aqui com o depoimento das crianças e adolescentes no nosso coral Arca de Noé. Começar aqui com a Estezinha. Pai do Senhor, Estezinha. Você pode dar o seu depoimento, meu amor? Eu aprendo muitas coisas, né? Ah, Pai do Senhor, meu nome é Esté. Eu gosto muito do coral porque eu aprendo muitas coisas. Você
aprende assim a louvar a Deus. Você tem gente que eu não conheço ainda. Tem gente que é muito assim, aí vergonhoso, aí a pessoa vai se soltando mais. Aí eu assim, eu não gostava muito de cantar. E depois eu fui vendo, assistindo, né? E eu fui gostando de cantar, fui aprendendo em casa, mas em casa fui cantando, fui assistindo, fui vendo os regionais, os programas e fui gostando muito. E agora eu estou aqui de pé, né, para adorar a Deus e servir a Ele com toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Vou escolher mais um adolescente aqui. Meu amor, qual é o seu nome? E tem um depoimento seu sobre o nosso coral. Pai do Senhor, meu nome é Cauã. É gratificante a gente estar aqui, né? A gente participa, a gente adora o Senhor com toda a honra, né? Toda a glória seja dada a Ele. E a gente participa, a gente se aprofunda mais, a gente aprende muitas coisas sobre o canto. E eu aprendi muitas coisas, e é a coisa aqui que eu vou levar para a vida inteira. E é muito bom a gente estar aqui adorando e louvando o nome do Senhor. E que várias crianças venham e participem do coral do Arca de Noé. Amém. Glória a Deus. Eu sou da congregação do Araturi. Amém. Vamos escutar mais um adolescente para poder fazer o depoimento dela aqui. Dele. Amém. Meu amor, qual é o seu nome? E fale o seu depoimento sobre o coral. Bom dia, meu nome é Esdras, né? E quando eu cheguei aqui no coral há alguns anos atrás, eu aprendi, né, sobre ao louvar o Senhor de todo o nosso coração. Também pelas escolinhas a gente aprende muitas coisas também. Mas o foco do coral não é só cantar e também se exibir. É adorar o nosso Deus e servir a Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mais algum adolescente quer falar? Amém. Princesa, diga o seu nome, a sua congregação e dê um depoimento sobre o coral, tá bom? Pai do Senhor, meu nome é Ana Lívia, sou lá da congregação da Água Fria e eu queria deixar claro que, como a tia Vera falou, a nossa primeira apresentação foi aqui no auditório e eu estava lá, até o Esdras estava, a gente era bem pequenininho, tinha 7 anos, aí foi o passar do tempo, a gente foi crescendo, tem gente que é bem altão, mais alto que as professoras e tudo. Mas a gente vem crescendo, vem evoluindo cada vez mais, a gente aprende muita coisa, não só como louvar a Deus de todo o nosso coração, a gente aprende muitas coisas, faz amizades novas e tudo, a gente acaba conhecendo as outras pessoas e é muito bom. Amém. Glória a Deus. Agora vamos falar com a professora da aula de canto. Amém. Vamos para falar aqui com a professora Sara. Paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Sara. Paz do Senhor, eu sou a Sara Gadelha. Eu me congrego na Canaã Cidade dos Funcionários e esse ano eu recebi a oportunidade de estar com esses pequenininhos, junto com a professora Luana, na turma de canto de 5 e 6 anos, mas aqui a gente também tem outra turminha de canto, que a professora não pôde estar hoje. E eu só tenho a dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui, fazendo a obra de uma maneira diferente do que eu já faço, porque eu já lidero um grupo de louvor lá na minha congregação, mas aqui eu estou com as crianças, que foi desse tamanhozinho, que eu comecei a louvar o Senhor, e para mim isso é uma bênção, porque nessa idade eu era muito envergonhada, eu não tive a oportunidade que eles estão tendo. Então, isso para eles com certeza vai ajudar muito no desenvolvimento deles, não só como servos do Senhor, mas como pessoas. Porque isso aqui é um projeto que faz eles crescerem como mulheres, como homens, como filhos obedientes, como amigos uns dos outros. Eles aprendem a conviver juntos, a trabalhar em equipe e, principalmente,
adorar o nome do Senhor. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui com eles. Nós vamos cantar só uma musiquinha, um louvor bem rapidinho, tá certo? Amém? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é o amor. Tralalalalalalala. Palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é o amor. Tralalalalalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Meu nome é Mariane, a paz do Senhor. Eu gosto muito de cantar e minha mãe ficou sabendo das escolinhas e falou para mim, perguntou se eu queria. Aí eu queria. E quando eu comecei a frequentar a escolinha, eu gostei muito. A gente aprende muito a cantar, a ter fôlego. E é muito bom para quando a gente estiver servindo assim, a gente cantar bem bonito. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor. O meu nome é Manuela e eu gosto muito de cantar. A minha mãe me colocou nas escolinhas porque eu gosto muito de cantar. Amém, glória a Deus. Já que gostam de cantar, então vamos repetir? Vamos repetir? Todo mundo bem bonito. Palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, bom dia. Que bom ter você aqui com a gente, aprendendo mais sobre as nossas escolinhas, os nossos escolões. E agora nós vamos apresentar a escolinha de teatro bíblico. É uma escolinha que Deus nos confiou para que as crianças aprendam mais sobre a Bíblia e vivam a Bíblia em si. Nós temos apresentações em cultos, no clamor, no Natal, no Ano Novo, no musical, onde chamar pelas nações a gente está indo. E aqui são as crianças do teatro bíblico. Temos uma quantidade muito maior, porque às vezes nas nossas apresentações nós precisamos de 200, 150 crianças. Então, é algo que demanda muito esforço e também muito estudo. Essas crianças, quando elas vão para o teatro bíblico, a gente não só ensaia, a gente aprende sobre a Bíblia. Eles em casa são incentivados a estudar, né? Quem aqui está lendo o livro... Qual é o livro que a gente está lendo agora, hein? Para a apresentação agora? É de quê? Espera aí, o livro de quem? Êxodo, né?
Isso. A gente está lendo números também, Mateus, Êxodo, tudo isso para que as crianças elas guardem dentro da memória delas mais sobre a Bíblia. Tem crianças que estão se desenvolvendo. Nós já tivemos relatos de crianças que tinham medo de se apresentar e agora elas gostam na escola, em outros ambientes, têm se desenvolvido. E esse trabalho é um trabalho realmente missionário, né? Principalmente no momento que nós nos apresentamos no clamor, nós vemos como Deus se manifesta ali no nosso meio. Não é algo que é trazido assim de uma forma qualquer. Essas crianças, elas são reservadas realmente pelo Senhor. A gente, até no momento que estamos nos preparando, toda a apresentação, a gente para um pouquinho antes, reflete sobre Efésios 6, nós oramos sobre a nossa armadura e a gente fala, olha, nós estamos indo para a batalha. Nossa missão é resgatar vidas e famílias. E eles são os missionários do Senhor, né? Pela graça de Deus. Queria aqui apresentar um pouquinho. Deixa eu ver quem eu vou escolher, gente. Porque são muitos talentos por aqui. E não posso deixar de falar. Nós temos uma equipe muito grande. Todo o projeto Arca de Noé se envolve nesse trabalho. Mas, nesse momento, Deus tem confiado 4 professoras, né, que estão mais à frente, que sou eu, a Paloma, a Alexa e a Laila. As 2 não estão aqui, mas elas estão presentes de outras formas. Tá, deixa eu ver aqui quem eu vou escolher. Eu tô achando que eu vou escolher uma pequenininha. Ela foi o nosso leãozinho. Vocês viram no clamor nosso leãozinho? Coisa mais linda. Meu amor, qual é seu nome? Ixi, o leão fala, mulher, bora. Vai, ó, respira fundo. Lembra que às vezes sentir vergonha faz parte, timidez, mas a gente vai assim mesmo. Me diz teu nome e como foi para ti participar da escolinha de teatro? Qual é seu nome? Olha, Antonella, tem que parar de rir também. César. Rayane, como foi para ti participar da escolinha de teatro? Ela tá pensando, tá, gente? Espera um pouquinho. Nessa minha cabecinha. Foi legal, foi bom, foi difícil. Teve momentos que tu pensou, ixi, eu não vou dar conta não, é muita gente. Como foi para você? Foi muito bom. E também, eu fico nervosa o tempo inteiro para falar ao vivo. Você fica nervosa? Faz parte. Faz parte. E que bom que você falou sobre isso. Você quer um abraço? Pronto. Gente, e é muito real isso. A doutora Jane tá falando para tu fazer o leãozinho. Tu faz? Pra gente ver aqui ao vivo. Tá tímida, mas ela lutou, viu, por esse papel. Ela, tia, professora Isa, eu vou ser um leão tão fofinho. Me coloca como leão. E realmente foi muito fofo. Deixa eu levantar aqui agora. E ela falou algo que é muito importante sobre a vergonha e a timidez. É algo que a gente trabalha muito na escolinha de teatro. E o que a gente conversa com as crianças? Olha, é normal sentir isso. Mas a gente vai com medo mesmo que o nosso desejo é glorificar a Deus. A vergonha não pode nos parar. E as crianças têm trabalhado muito isso. Porque, assim, quem vê de fora, quando você está lá em cima, por exemplo, no altar, você vê muita gente. E eles são pequenos. Se para adulto é difícil, imagine para pequenos. Mas eu creio que algo maior Deus está fazendo e capacitando cada um aqui para enfrentar os seus medos, os seus temores e superar em Jesus. Para finalizar, eu queria escolher um dos nossos grandes. Vou escolher aqui, quero honrar a vida desse rapaz, tá? É o Derek. O Derek e o Ariel, temos os dois. Mas vou falar aqui um pouquinho com o Derek. Eles são, desde o começo da escolinha, eles estão presentes em todo momento. Todas as crianças são muito, muito importantes. A gente sempre fala da participação de todos. Mas eles dois, eles são muito assíduos. Assim, a gente pode, faça chuva, faça sol. Até em momento de aula, às vezes, ele fala assim, não, tia, não, professora Isa, eu vou
eu vou me organizar na escola para vir para o ensaio, porque eu sei que é mais importante as coisas do Senhor. E não é no sentido de faltar aula, não, mas é no sentido assim, dele tentar organizar a agenda dele para estar aqui. E mesmo sendo adolescente, continua conosco, não foi? E assim, ele é um exemplo, viu, de jovem temente a Deus, compromissado. E eu queria saber de você, Derek, como é que foi, né? Como é que é participar da escolinha de teatro? Meu nome é Derek, primeiramente, bom dia. Eu fico muito feliz. No começo eu sentia muito timidez, porque eu sou meio tímido. Só que foi como a tia Isa falou, eu estou aqui desde o começo. Aí eu fui crescendo, ficando mais maduro. Já fiz vários papéis. O que mais me marcou foi fazer Jesus, pois eu me senti muito mais próximo dele. Eu fico muito feliz, principalmente por ver como cada um que está aqui é afetado pelo que nós apresentamos. Cada um sente a presença do Senhor. Eu estou aqui com meu irmão também, o Ariel. Ele está comigo desde o começo. Nós sempre vem dia após dia. De manhã acordamos cedo, tomamos café. Eu chamo ele, vamos, Ariel, para a igreja? Aí ele, vamos. Fazemos nossas orações. Sempre estamos aqui com a tia Isa, com a tia Paloma, com a doutora Jane. Né? Eu me sinto muito feliz. Quero que cada vez venham mais crianças para poder crescer como eu. Desde pequena, aí vai crescendo, estando na igreja. Vamos aprender muito com as palavras de Deus. Quer falar alguma coisa, Ariel? Amém, amém. E glória a Deus por tudo isso, glória a Deus pelo que ele tem feito. E o Derek, gente. Derek, tu tem quantos anos? 15 para 16 anos. O Derek está desde pequenininho. E os adolescentes normalmente vão crescendo e vão querendo se desenvolver em outras áreas. E o Derek, não, eu vou ficar aqui. Não abro mão da posição e glória a Deus por isso. Agora eu queria passar a voz para a Paloma, para ela falar um pouco sobre as apresentações e finalizar esse momento aqui conosco. Obrigada, Isa. Amém. Realmente, o teatro bíblico é algo que impacta realmente o nosso coração, né? Quando a gente ouve uma pregação, aquilo já impacta de uma forma tremenda, porque o Espírito Santo fala conosco. Mas quando a gente vê aquela representação, parece que a gente entra no momento da história, né? Parece que aquela história faz assim, é como se a gente estivesse no dia lá que aconteceu. E é isso que a gente tem visto, as crianças têm se desenvolvido muito bem. E a gente tem visto também como elas falam, assim, tia, antes eu não conseguia falar. O Derek mesmo é um exemplo que acabou de falar, né? Que ele era tímido e agora falou, né? Bastante. Então, assim, essa escolinha tem surpreendido muito, tem feito muita diferença na vida das crianças. Então, se você tem uma criança também que é tímida, né, que não gosta muito de falar ou se apresentar, o teatro bíblico é uma forma delas se desenvolverem, né? E aí as apresentações, todo mundo ama, né? Quem é que não gosta aqui das apresentações? Seja na EBF, seja no Natal, em todos os momentos, o pastor já fala, né, a doutora Jane sempre diz, sabe que vai ter o Arca de Noé. Então, é bênção de Deus. Então, a gente só quer realmente que as crianças, cada dia mais, estejam aqui conosco, né, se aprimorando, e quem quiser pode fazer parte desse teatro também, não é isso? Pronto. E também para já convidar, né, quem está em casa, nós vamos ter agora a EBF de 17 e 18, os que estão em casa, os que estão aqui também, viu? Temos a EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Vai acontecer aqui na sede, nos dias 17 e 18. Vai ter teatro bíblico. Isso. O primeiro dia vai ser os pais e as crianças todos juntos ali, participando do momento. Vai ter teatro, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ser muito bom. E no segundo dia, apenas com as crianças, né? Então, a gente está esperando vocês, que vai ser muito especial. Amém? Obrigada, meninos do teatro. Continue com a gente.